Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago aqui do Padrinho Geek. Espero que vocês estejam bem. Bom, mais um trailer foi lançado agora, o terceiro. Nada mais justo, né? 3 ciclos, 3 trailers. Depois que Dark foi lançada, eu acho que ninguém dorme de verdade nesse mundo. De novo, ele lançou mais um trailer na madrugada e aí foi assim realmente sensacional. Por quê? Por que que eu tô falando isso? Eu acho que dos 3 trailers que teve, eu acho que o último, eu acho não, tenho certeza, que o último foi o que eu mais gostei. Porque trouxe aquela ideia de como foi criado Dark, trouxe o título em si, já fala muita coisa, que é a trilogia, e com a música de fundo da abertura, foi algo assim emocionante. Fez a gente trilhar todo esse caminho nos últimos anos. Alles wird auseinanderbrechen. In dieser Welt genauso wie in deiner. É uma pena que vai terminar, mas foi bom enquanto durou. Dark realmente está em outro patamar. É uma série excepcional e acredito que é a melhor série assim dos últimos 20 anos, com total certeza. Bom, o trailer já começa com o Jonas tendo aquele pesadelo, aquele sonho dele, né? Ele, o Stranger, e a frase simbólica de Dark, que é tudo está conectado. E a gente vai vendo eles entrando na caverna, no dia do desaparecimento do Mikkel, e a carta onde foi passada para Inês, a gente não sabe como até hoje, teve com o Stranger, teve com o Jonas, onde faz uma referência, inclusive Apocalipse, né? Porque diz não abrir antes de 4 de novembro às 10h13, que fala sobre o início e o fim. Então mostrou realmente como o Dark foi criado, mostrou o início, o momento em que o Mikkel se perde, o bunker, né? Onde os meninos, o Yasi, o Eric, o Magnus foram levados e mortos e muito provavelmente transportados para alguma outra dimensão, e a gente viu que eles foram também movidos no tempo. A gente vê o Jonas e a Marta muito provavelmente já em uma cena da outra dimensão, e como que vai ser esse desenrolar dessa história, né? Dessa última temporada do ciclo final. O cartaz de desaparecimento do Mikkel, que foi outra coisa simbólica em Dark, ficou inclusive na capa da própria série lá na Netflix durante um bom tempo. A gente vê como a série começou mostrando a casa, né, onde o Mikael acabou se matando, e ali começa basicamente todo o desenrolar da história. O Jonas indo até o ateliê do pai, encontrando o mapa. Fica a pergunta, foi o Michael que deixou? Foi alguma outra pessoa? Quem escreveu tudo aquilo? Né? Quem desenhou? Quem colocou as pequenas anotações que o cercam? Isso é algo que ainda mexe com a nossa cabeça. A gente vê toda a saga dele depois do mapa, indo para as cavernas, buscando a linha, o fio vermelho, talvez de Ariadne, para poder encontrar as passagens. A gente presencia ele já chegando em 86, onde tem os cartazes do Mads, ele encontrando o Stranger depois de já localizar o Mikkel, né, no hospital. Então o Stranger explicando para ele que toda decisão a favor tem uma outra contra. Ele pergunta em que ano está, ou seja, ele estava realmente ali se situando onde estava, em que ano estava, com o que ia acontecer. A entrada dele no hospital, ele olhando o Mikkel junto com a Hannah em alguns momentos. Enfim, ele pensando se trazia ele de volta ou não. E depois que ele entendeu que a existência dele dependia do Mikkel estar em 86, ele já começou a pensar um pouco melhor. A gente vê a Marta ligando para ele incessantemente e não tendo nenhum tipo de retorno, e sem entender o motivo, né? Ele entrando nas cavernas, encontrando os caminhos, a triquetra relacionada, ou seja, é uma salada de fruta realmente esse trailer. E em um momento específico ele cria uma barreira e já começa a mostrar o mundo da Marta. É incrível como ele detalhou tudo. A Cláudia falando sobre os 33 anos, né, para trás e para frente. A gente vê cenas de 1953, o Fusca do Egon, e o Jonas com a sempre outra coisa simbólica, que é a capa amarela, a bicicleta. A cena dele de cara com a usina, a gente pode notar, essa parte da usina em si é bom a gente prestar bastante atenção, né? Porque as duas chaminés, ou as duas saídas de gás da usina,
estão do lado esquerdo, né? E no mundo da Marta tá do lado direito. Então já segue o outro ponto, já nos mostra a questão do multiverso, da outra dimensão, né? Mostra a Marta também cobrando ele, indo na casa dele, tentando entender por que ele sumiu, buscando ali respostas para ela não atender o telefone que ela liga para ele várias vezes. A gente vê o Noah numa cena com o Helge já buscando o Jonas, porque ele faz parte desse nó gigantesco, né, desse ciclo. A gente vê o Tannhaus com a máquina, uma cena do Eric Oberhofen que mostra ele na cadeira, inclusive já no primeiro episódio, no segundo, mostra ele ali dentro do bunker, sofrendo, né? Infelizmente vai a fatalidade da morte dele, mas acredito que eles podem desempenhar um papel muito grande, né? No caso do Mads, do Yaz e do Eric, em outra dimensão. A Cláudia questionando o Peter no dia que ele deu um livro para ela foi visitar ele na clínica para tentar entender o que aconteceu. O Stranger sinalizando ali que existe uma batalha, uma frase embaixo, né? Que claro que quem disse isso foi a Cláudia lá no episódio Ciclo Sem Fim, falando que existem os dois lados, a luz e a escuridão. A gente pode ver a Cláudia e o Adam, onde normalmente ela faz referência a isso no episódio em que o Jonas encontrou o Michael. A gente vê o Noah falando sobre o apocalipse que vai acontecer de novo. Tem uma cena também da Regina junto com o Alexander, ele presenciando o apocalipse em cima de Vinden. Uma cena muito emblemática que foi o toque de dedos entre o Jonas e o Helge, que lembra muito a pintura de Michelangelo, né? A criação de Adão. E Dark tem toda essa ideia de filosofia, mitologia grega, Bíblia, enfim, o Baran realmente fez uma obra-prima, né? Claro, a esposa dele também. Só que o nome da esposa é tão complicado, tão difícil que a gente acaba falando menos, né? O Baran Buldar acaba virando Baran. E a esposa acaba virando esposa, mas é Yance, se eu não me engano o nome dela. Mas os dois são realmente fantásticos. Depois a gente vê o Jonas já no futuro com a Silja, né? A Silja aplicando um golpe, uma arma na cabeça dele, ou seja, vai mostrando nesse trailer toda a construção do Jonas, como ele chegou até o futuro, o entendimento dele na volta até o passado, mostra a usina já destruída, né, depois do cenário de Apocalipse, o cemitério já com as cruzes ali da Justina, do Voller e de outras pessoas. A gente vê também a árvore, onde são todas as famílias, onde envolve a todos, né, eles deixam bem claro. A gente vê um discurso da Cláudia, onde ela diz que para o Jonas salvar a mãe, salvar a Marta, e que tudo sempre depende do Jonas, né? O Jonas parece que é feito de marionete o tempo inteiro, e até o momento que ele se vira quando ele se transforma no Ada. Aí sim ele começa a fazer as pessoas de peões. E aí a gente vê uma cena do Jonas entrando na partícula de Deus, a gente vê a transição dele de um mundo para o outro, ou talvez de um ano para o outro, indo para 1921, que é quando ele realmente encontra o Adam. E a gente vê uma cena muito assim emocionante, que é a da Hannah e do Stranger, ele refazendo a revelação para ela, né, de quem era ele, porque ele já estava obviamente numa idade um pouco avançada, então não teria como ela saber que é o Jonas, e realmente é muito emocionante. Pena que a Hannah não sente a mesma coisa, né? Ela não tem essa mesma emoção que os outros personagens. Eu acho que ela é muito fria, na verdade. Mostra também a Hannah indo para 1954, né? Porque o Rick foi para 53, mas como o Igor mesmo fala na série, ele já passou um verão, então muito provavelmente já é 1954. Tem uma cena que foi épica também, se eu não me engano, no episódio 4 da segunda temporada, que quando o Jonas encontra o Adam e eles têm um diálogo, ou é no 4 ou no 5, perguntando como que ele pode mudar isso, é quando o Adam cita realmente a brecha, né? Tem o encontro dele com a Marta também, que é sempre a situação de um par perfeito, mas que nunca dá certo. É algo assim impressionante. Então, temos também uma cena da usina, né? Que é no final, já no último episódio da segunda temporada, onde é criado o Apocalipse, né? No episódio 8, que tá a Charlotte, o Clausen, o Voller. Então, aí sim mostra no trailer como que encerra a primeira temporada, porque a partir daí já mostra o Jonas encontrando a Marta, perguntando de que época você é, e ela deixando a entender que na questão não é época, e sim é o outro mundo, né? Então a gente vê também uma carta sendo queimada, muito provavelmente pode ser o Jonas, ou seria a Marta na outra dimensão queimando a carta, porque também ela sofre a mesma coisa, o mesmo ciclo, ela passa pela mesma situação que o Jonas. Temos também o trio, né, que está tocando fogo ali na Sequimundos. Parece que esse trio é um trio paradoxal, né? Eles estão sempre andando juntos, ou seja, eles são de 3 tempos diferentes, mas estão juntos, né? Talvez eles sejam algum tipo de chave
do líder da Siquemundos no outro mundo para poder acabar com o mundo do Adam, né? A gente vê uma cena da Marta imitando o Jonas, e aí é que fica o ponto que eu coloquei lá no início, que mostra a usina com as chaminés ou a saída de gás para o lado direito, o que mostra uma outra dimensão, fora o clima também, né? O clima é um pouco denso, mais escuro, então o mundo da Marta parece que não é muita coisa boa não, viu? A gente vê de novo uma cena da usina, algumas pessoas junto, 3 pessoas, pode ser Charlotte, Silja e Elizabeth, né? O que a gente tá vendo aí uma cena onde a Charlotte realmente chegou ao futuro, encontrando a filha. Tinha muita dúvida para onde que ela teria ido, se ela foi para algum outro ano, mas não, ela tá realmente no futuro, aparentemente, com a Elizabeth, né? A sua filha e a sua mãe, né? Esse paradoxo é incrível. A gente vê uma cena do Jonas querendo que tudo termine, e depois passa para a cena já da medalhinha de São Cristóvão, que Jonas e Marta encontram no lago. Será que finalmente foi resolvido a teoria da mulher do lago? É a Hannah, né? A gente vê ela recebendo essa medalhinha, muito provavelmente do Aegon, por causa do uniforme, como vocês veem aí na imagem. Então, muito provavelmente foi o Aegon que deu essa medalhinha para ela. Seria a Hannah a mulher do lago morta, citada pelo Bartosz no episódio Ciclo Sem Fim, a lenda urbana? Fica uma dica aí, tá? A gente vê depois o Adam, novamente a cena do fim do ciclo do Apocalipse, que é o dia 27 de junho, que tá muito próximo, graças a Deus. A gente vê o Noah, né, com o Helg, numa cena da cadeira, que faz referência àquela primeira temporada, onde o Helg, meu Deus, o Helg é uma cobaia assim incrível do Noah. Ele é tipo uma marionete, coitado, eu tenho muita dó dele. A gente vê uma revolução de novo, igual o Jonas passou, né, na primeira temporada, tipo uns milicianos, né, lá na Siquemundos, nessa nova ideologia. A gente vê a Cláudia ativando a orbe, né, ou a maquininha ali, a maçã. Seria essa a maçã? Seria esse o fruto proibido? A máquina do tempo é o fruto proibido, onde levam Adam e Eva, Jonas e Marta ao pecado mortal, ao fim da humanidade? Seria por isso? Porque eles estão brincando com o tempo, brincando de ser Deus? Como disse a Inês lá no episódio Alfa Ômega para o Jonas, que a gente não pode brincar de Deus. Eu acho que é algo pra gente poder refletir, tá? E depois a gente vê uma cena já novamente igual ao início do trailer, né? Com a Marta, com o Jonas se beijando, ou seja, indo e voltando no tempo, fazendo uma referência aos dois mundos. A gente vê uma cena que muito provavelmente deve ser a Marta e o Jonas juntos, né? Porque o Jonas sempre tem um sonho com ela, o Stranger também ali na cama, tendo algum tipo de relação. O Helg tem uma frase em si, ou 2 palavras que ele fala, que é o tic-tac, que virou moda geral entre os Darkianos e tá sempre aí sendo falado em postagens, stories e feed. É sensacional. A gente vê novamente alguém segurando a medalhinha de São Cristóvão, né, dos viajantes, que a gente acabou de ver numa cena com a Hannah. A gente vê o Stranger muito provavelmente numa situação dramática, triste, ou sofrendo por alguma coisa ali. A gente vê o Jonas de novo no começo, uma cena da escola, como se ele estivesse realmente procurando. Parece que em algum momento a Marta 2.0, né, ou a Marta Playmobil, como falam, vai abandonar o Jonas para ele poder trilhar o caminho dele ali no mundo dela e ser a salvação, enquanto ela pode estar fazendo alguma outra função, alguma outra ação, né? A gente vê também uma Hannah já encarando o Ego. Muito provavelmente a Hannah já fez uma outra grande cagada. Algum outro problema ela aprontou, porque a cara de poucos amigos dela significa que o Ego já descobriu alguma coisa. Da Hannah a gente pode esperar tudo, né? A gente tá vendo uma cena também do Urik, velho, muito provavelmente, né, na sua fase idosa, com a Catarina, que viajou no tempo. Eu acho que essa cena vai ser realmente emocionante. Eu acho que vai ser excepcional. E a gente já se prepara para chorar, tá? Para se emocionar aí nessa cena. Então, a gente vê agora uma cena do caderno, né, que faz uma referência a Ariadne. A gente vê também uma citação do Minotauro, né? Então, muito provavelmente vai se desenhar a ideia daquela peça que a Marta fez da Ariadne, o fio, Teseu, né? A Marta salvando o Teseu do Minotauro, saindo do labirinto. Mas a gente tem que colocar um detalhe também do mundo, né? O mundo A, né, que está citado aí, talvez seja o Alfa, porque no próprio Apocalipse diz, né? Alfa, Ômega, início e fim. E talvez o outro lado seja o O, né? Que é o Ômega. Talvez o mundo da Marta seja o A e o do Jonas seja o Ômega.
O primeiro ponto disso aí, dessa imagem, é que o Stranger também tem um Minotauro, né, com o Teseu, que ele publica o que ele posta ali, que ele cola na parede do hotel onde ele fica hospedado, que é o da Regina. O segundo ponto, a Elizabeth e o Noah ficam cara a cara com essa imagem aí, que são dois mundos, né? Digamos que seja o mundo alfa e o mundo ômega soprando para o mundo no meio, e talvez seja empurrando para o paraíso, né? Ou vão ter que destruir esses dois mundos para poder eles chegarem finalmente no paraíso, que é onde eles querem. E a citação da peça da Marta que eu tinha falado é que é onde a Marta fala que está acabando, assim como ele desceu o seu labirinto, eu desço o meu. Não mais filha de rei, não mais mulher de um homem, não mais irmã de um irmão, um fio solto no tempo, sozinha esse é o meu destino. Não importa a casa em que nascemos, que roupa usamos, se ficamos pouco ou muito tempo, esticando as mãos ou batendo, nosso fim é o mesmo. Aqueles lá em cima já nos esqueceram. Na morte estou sozinha. O meu único juiz sou eu. Ou seja, é uma citação muito boa para a Marta e para o Jonas, porque muito provavelmente eles podem ser uma falha na Matrix. E eles são sozinhos, eles não eram para eles existir. Então essa citação da Marta cabe uma reflexão da gente entender que eles dois não eram para existir nos dois mundos. E aí foram criados de alguma maneira, entendeu? E aí agora a gente viu uma cena da Marta com uma fita, igualmente o Jonas passou essa situação lá na primeira temporada, e o trailer termina como iniciou, só que com a Marta, o Jonas e o Stranger levantando de um sonho, e a frase tudo está conectado, ou seja, ele fez ele trouxe a primeira temporada inteira até a metade, ele partiu o trailer e trouxe totalmente o mundo da Marta, ou seja, o multiverso. Então o Barão fez essa citação assim de uma forma fantástica no trailer, ele não deu muito spoiler, eu gostei bastante, além de ser muito emocionante por causa da música de fundo, por causa da abertura, remete a tudo que a gente já viveu em Dark. E no fim do trailer ele traz ali de novo o grupo se perdendo, né? Ou perdendo alguém, muito provavelmente pode ser o Mikkel, pode ser alguma outra pessoa. A gente ainda não sabe muito bem o que vai acontecer. A gente vê ali o Magnus, né? Numa outra versão. A gente vê o Bartosz, a gente vê a Francisca, a Marta, o novo personagem, né? Que a gente ainda não sabe quem que é. As ligações são coisas assim fantásticas. A carta novamente aparece no fim, né, do trailer, falando sobre não abrir antes de 4 de novembro às 10h13. Então muito provavelmente a Marta vai passar pro mesmo que o Jonas está passando, e aí a gente vai ter o desenrolar da história do Alpha e do Ômega. E por fim, o Jonas e a Marta juntos, a Marta entrando em uma caverna, muito provavelmente iniciando ali o tempo dela, desenrolando toda a história que o Jonas já passou. E como o Jonas já passou, talvez ajude ela de alguma maneira, mas se ela for buscar o Jonas no mundo dele, ele pode ser a chave de algo. Seria para buscar o Mikkel? Seria para realmente destruir os mundos? Será que as versões deles mais velhas, Adam e Eva, Jonas e Marta, estão em conflito? A gente tem que se preparar para tudo, tá? Mas se você chegou até aqui, muito obrigado. Eu amei fazer todas essas pequenas teorias com vocês, fazer toda a análise desse trailer, que foi o último, e agora a gente tem que se preparar para o dia 27. E é uma pena, mas vai acabar. O ciclo será fechado. Muito obrigado. Segue o @DarkTeorizando. Curte esse vídeo, clica no sininho e, novamente, tudo está conectado.